Anexo 13, Agentes químicos. Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se desta relação as atividades ou operações com os agentes químicos constantes dos anexos 11 e 12. Arsênico, insalubridade de grau máximo, extração e manipulação de arsênico e preparação de seus compostos. Fabricação e preparação de tintas à base de arsênico. Fabricação de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsênico. Pintura à pistola com pigmentos de compostos de arsênico, em recintos limitados ou fechados. Preparação do Secret. Produção de trióxido de arsênico. Insalubridade de grau médio, bronzeamento em negro e verde com compostos de arsênico. Conservação e peles e plumas, depilação de peles. À base de compostos de arsênico. Descoloração de vidros e cristais à base de compostos de arsênico. Emprego de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas à base de compostos de arsênico. Fabricação de cartas de jogar, papéis pintados e flores artificiais à base de compostos de arsênico. Metalurgia de minérios arsenicais. Operações de galvanotécnica à base de compostos de arsênico. Pintura manual com pigmentos de compostos de arsênico em recintos limitados ou fechados, exceto com pincel capilar. Insalubridade de grau mínimo, empalhamento de animais à base de compostos de arsênico. Fabricação de tafetá-sayar. Pintura à pistola ou manual com pigmentos de compostos de arsênico ao ar livre. Carvão, insalubridade de grau máximo, trabalho permanente no subsolo em operações de corte, furação e desmonte, de carregamento no local de desmonte, em atividades de manobra, nos pontos de transferência de carga e de viradores. Insalubridade de grau médio, demais atividades permanentes do subsolo compreendendo serviços, tais como operações de locomotiva, condutores, engatadores, bombeiros, madeireiros, trilheiros e eletricistas. Insalubridade de grau mínimo, atividades permanentes de superfícies nas operações a seco, com britadores, peneiras, classificadores, carga e descarga de silos, de transportadores de correia e de teleferros. Chumbo, insalubridade de grau máximo, fabricação de compostos de chumbo, carbonato, arseniato, cromato mínio, litargírio e outros. Fabricação de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, ungüentos, óleos, pastas, líquidos e pós à base de compostos de chumbo. Fabricação e restauração de acumuladores, pilhas e baterias elétricas contendo compostos de chumbo. Fabricação e emprego de chumbo tetraetila e chumbo tetrametila. Fundição e laminação de chumbo, de zinco velho, cobre e latão. Limpeza, raspagem e reparação de tanques de mistura, armazenamento e demais trabalhos com gasolina contendo chumbo tetraetila. Pintura à pistola com pigmentos de compostos de chumbo em recintos limitados ou fechados. Vulcanização de borracha pelo litargírio ou outros compostos de chumbo. Aplicação e emprego de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, ungüentos, óleos, pastas, líquidos e pós à base de compostos de chumbo. Fabricação de porcelana com esmaltes de compostos de chumbo. Pintura e decoração manual com pigmentos de compostos de chumbo, em recintos limitados ou fechados. Tinturaria e estamparia com pigmentos à base de compostos de chumbo. Insalubridade de grau mínimo, pintura à pistola ou manual com pigmentos de compostos de chumbo ao ar livre. Cromo, insalubridade de grau máximo, fabricação de cromatos e bicromatos. Pintura à pistola com pigmentos de compostos de cromo, em recintos limitados ou fechados. Insalubridade de grau médio, cromagem eletrolítica dos metais. Fabricação de politos fosfóricos à base de compostos de cromo. Manipulação de cromatos e bicromatos. Pintura manual com pigmentos de compostos de cromo em recintos limitados ou fechados. Preparação por processos fotomecânicos de clichês para impressão à base de compostos de cromo.
Tanagem a cromo. Fósforo, insalubridade de grau máximo, extração e preparação de fósforo branco e seus compostos. Fabricação de defensivos fosforados e organofosforados. Fabricação de projéteis incendiários, explosivos e gases asfixiantes à base de fósforo branco. Insalubridade de grau médio, emprego de defensivos organofosforados. Fabricação de bronze fosforado. Fabricação de mechas fosforadas para lâmpadas de mineiros. Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Insalubridade de grau máximo, destilação do alcatrão da hulha. Destilação do petróleo. Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. Fabricação de fenóis, crisóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Insalubridade de grau médio, emprego de defensivos organoclorados, DDT-DDD, metoxicloro, BHC e seus compostos e isômeros. Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos. Emprego de cresol, naftaleno e derivados tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas. Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos. Fabricação de linóleos, celulóides, lecas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos de ebonite, gutapercha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão. Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos. Mercúrio. Insalubridade de grau máximo, fabricação e manipulação de compostos orgânicos de mercúrio. Silicatos, insalubridade de grau máximo, operações que desprendam poeira de silicatos em trabalhos permanentes no subsolo, em minas e túneis. Operações de corte, furação, desmonte. Carregamentos e outras atividades exercidas no local do desmonte e britagem no subsolo. Operações de extração, trituração e moagem de talco. Fabricação de material refratário, como refratários para formas, chaminés e cadinhos, recuperação de resíduos. Substâncias cancerígenas. Para as substâncias ou processos a seguir relacionados, não deve ser permitida nenhuma exposição ou contato, por qualquer via. 4. Aminodifenil, produção de benzidina, betanaftilamina. 4. Nitrodifenil, entende-se por nenhuma exposição ou contato significa hermetizar o processo ou operação, através dos melhores métodos praticáveis de engenharia. Sendo que o trabalhador deve ser protegido adequadamente de modo a não permitir nenhum contato com o carcinogênico. Sempre que os processos ou operações não forem hermetizados, será considerada como situação de risco grave e iminente para o trabalhador. Para o benzeno, deve ser observado o disposto no anexo 13A. Operações diversas. Insalubridade de grau máximo, operações com cádmio e seus compostos, extração, tratamento, preparação de ligas, fabricação e emprego de seus compostos, solda com cádmio, utilização em fotografia com luz ultravioleta. Em fabricação de vidros, como antioxidante, em revestimentos metálicos, e outros produtos. Operações com as seguintes substâncias: éter bis, benzopireno, berílio, cloreto de dimetilcarbamila, 3,3, diclorobenzidina, dióxido de vinilciclohexano, epicloridrina, hexametilfosforamida, 4. 4. Metileno bis, 4,4, metileno de anilina, nitrosaminas, propano-sultone, betapropiolactona, tálio, produção de trióxido de amônio, ustulação de sulfeto de níquel. Insalubridade de grau médio, aplicação à pistola de tintas de alumínio. Fabricação de pós de alumínio.
Fabricação de emetina e pulverização de ipeca. Fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico sulfúrico, bromídrico, fosfórico, pícrico. Metalização a pistola. Operações com o timbó. Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira. Operações de galvanoplastia, douração, prateação, niquelagem, cromagem, zincagem, cobreagem, anodização de alumínio. Telegrafia e radiotelegrafia, manipulação em aparelhos do tipo Morse e recepção de sinais em fones. Trabalhos com escórias de Thomas, remoção, trituração, moagem e acondicionamento. Trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas. Trabalhos na extração de sal. Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. Insalubridade de grau mínimo, fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição a poeiras. Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre ou sulfitos em geral, em sacos ou a granel.